Olá pessoal, então vamos começar a falar ali sobre as reações orgânicas dentro da Química Orgânica 2. E aí eu vou dar de novo um panorama sobre como as reações se dividem, né? Então as reações orgânicas, elas se dividem em reação de substituição, reação de adição, eliminação, rearranjo, e aí eu deixei entre parênteses as reações de oxirredução. Por quê? Já explico. Vamos lá. Reação de substituição. Via de regra, algum átomo que constitui uma molécula orgânica vai ser substituído por outro átomo. Então, geralmente você tem dois reagentes e forma dois produtos. As reações de adição, você vai adicionar na molécula alguma coisa. Então, geralmente você tem dois reagentes e apenas um produto. E a reação de eliminação, você vai eliminar da molécula alguma coisa, geralmente uma molécula pequena, uma molécula de água, de CO2, né? Então, a reação de eliminação, ela vai geralmente ter uma molécula no reagente e gerar duas moléculas nos produtos. As reações de adição e de eliminação, elas são contrárias. Então, quando a gente entende a reação de adição, a reação que ocorre ao contrário, dependendo das condições reacionais que você usa, elas podem ser então reversíveis e aí você fica mais fácil o entendimento, tá? Rearranjo. Bom, o rearranjo ocorre quando ocorre uma mudança dentro da própria estrutura, né? Você não tem um segundo reagente, né? O que você pode ter o máximo é um catalisador, alguma substância que não vai participar efetivamente da troca com esses átomos, né? Então, dentro da própria molécula acontece isso, né? Ela se reorganiza internamente, ok? E aí, as reações de oxirredução, pessoal, dentro da química orgânica, elas não deixam de ser reações de adição e eliminação. Por que isso? Porque quando você pega uma molécula e adiciona átomos de oxigênio, você está fazendo uma oxidação. Quando você pega uma molécula e você retira átomos de oxigênio, você está fazendo uma redução. E a gente também vai trabalhar mais para frente a ideia do hidrogênio. Se você aumenta ou diminui a quantidade de hidrogênios de uma molécula, você também tem a redução e a oxidação, tá? Então isso a gente vai deixar um pouquinho mais para frente. Na aula de hoje vamos falar especificamente, começando a falar ali especificamente das reações de substituição. Olha aqui, ó. Reações de substituição podem ser classificadas, então veja bem, tem as reações orgânicas, são divididas em 4 tipos, 5 entre parênteses, né, as reações de oxirredução, mas elas estão dentro ali. A reação de substituição, essas reações podem ser divididas basicamente em 3 outros tipos, que são as reações de substituição radicalar, vamos estudar isso com os alcenos, as reações de substituição eletrófila ou eletrófica, tá? Eletrófila. Podemos trabalhar muito isso com os aromáticos, e aí a gente vai poder até ter uma simbologia: substituição eletrófila aromática. A gente vai usar esse símbolo aqui nas próximas aulas. E as reações de substituição nucleófila, tá? Nucleófila ou nucleofílica também pode ser, cujo símbolo é SN, substituição nucleofílica. Então a gente vai começar a trabalhar com essas reações. Reações de substituição radicalar, né? Então a gente vai ter que trabalhar com radicais. Esses radicais são gerados no meio reacional. E para a química orgânica,
essas reações de substituição radicalares, as mais conhecidas são, ou é a halogenação, onde você utiliza halogênios, né, os aletos, na verdade, os aletos orgânicos, os halogênios, né, da classificação para gerar aletos orgânicos, ok? Então você tem aqui, ó, na halogenação você utiliza flúor, cloro, bromo e iodo. O flúor, ele é extremamente reativo. Ele vai praticamente degradar a tua molécula orgânica. Então, muito poucos produtos com ele. O cloro e o bromo, ok, geram muitos produtos. E o iodo é praticamente não reativo. Então, também praticamente não temos compostos orgânicos com eles. A halogenação de hidrocarbonetos, portanto, forma os nossos aletos orgânicos, né? E aí eu preciso só citar que a gente tem os halogênios, flúor, cloro, bromo, iodo, atômico e molecular. Qual é a diferença? O atômico é apenas um átomo, né, o que está representado lá na tabela periódica. Mas esses elementos, geralmente, eles estão combinados para ter o seu octeto completo. Então, eles não estão só na forma atômica, eles estão na forma molecular, que é o caso do nosso primeiro exemplo. Olha só, se eu pegar um hidrocarboneto, que a gente tem a classificação de alcano, e reagir com o cloro, veja bem, cloro molecular, que ele é o Cl2. Aqui a gente mostrou cada um dos átomos para ficar mais claro o entendimento. Aqui também eu poderia ter deixado a molécula, que é a molécula de metano, CH4, mas eu simplesmente deixei esse hidrogênio para ficar mais claro o entendimento. Qual o hidrogênio que eu vou substituir? Pessoal, o cloro e o bromo são os mais populares na química orgânica. Eles, na presença de luz ultravioleta, eles quebram a sua ligação homoliticamente, ou seja, o par de elétrons vai ser dividido ao meio, um elétron fica com este cloro, um elétron fica com este cloro. E isto me gera os radicais. Esses são os radicais. Por isso, reação de substituição radicalar. Só recapitulando, um radical, ele é uma substância que tem um elétron desemparelhado, ou seja, ele tem vários pares de elétrons, mas existe um elétron desemparelhado e ele quer muito emparelhar esse elétron para que ele possa chegar ao octeto completo. Então, ele é um elemento muito reativo. Então, você tem o cloro e você tem o metano. Vamos substituir este hidrogênio por um cloro. E isso é uma reação radicalar de substituição. Ou seja, eu vou ter o CH3Cl mais HCl. Veja bem, o cloro estava ali e o hidrogênio. O cloro estava aqui, veio para cá, e o hidrogênio que estava aqui veio para cá. Então, eu formei ali um aleto orgânico e o ácido clorídrico, né? O ácido clorídrico. O ácido clorídrico, ok? Então, isso é uma reação radicalar de substituição. Veja que eu tenho 2 reagentes, formei 2 produtos. E o mecanismo foi via radical. Eu gerei radical. Então, aqui eu utilizei a luz ultravioleta, por exemplo, para que isso acontecesse, ok? E aí fica a nossa dica. Quando que eu sei que a reação é radicalar? Bom, geralmente na química orgânica você vai estar falando de alcanos,
E em cima da setinha você vai estar indicado o V de ultravioleta, ou escrito mesmo ultravioleta, ou simplesmente escrito luz. Essas são as dicas. Se você vê aletos, a formação de aletos, portanto, com a setinha UV, você vai lembrar da halogenação, que é o exemplo mais clássico das reações de substituição radicalar. E a dica é isso. Viu UV ou no texto de algum exercício, ou de alguma leitura que você faça, você identificar essas palavras, já é um grande indicativo que essas reações são de substituição e são radicalares. As reações de halogenação são reações lentas, apesar do radical livre ser muito reativo. Se você imaginar a ligação dos alcanos, você não tem uma polaridade grande na molécula, ela não tem a tendência de querer liberar aquele hidrogênio para substituição. Então as reações, gravem isso, as reações de halogenação, reações de substituição, são lentas, ok? Apesar de o radical livre formado ser muito reativo, ok? E aí nós temos algumas peculiaridades dentro da halogenação, que são a polialogenação, poli de muitos, né? Muitas halogenações. Ou seja, veja bem, se eu tenho lá minha molécula de metano, que foi o exemplo que eu dei, ela reage com uma molécula de cloro gasoso, Cl2, não atômico, né? Cl2, para gerar o nosso produto monoclorado, né? Se eu continuo no meio tendo o cloro gasoso, na presença de luz ultravioleta, por que não retirar outros hidrogênios? Isso é possível? Sim, e isso ocorre. Se eu continuo a reação, se eu tenho excesso dentro dessa reação de Cl2, eu posso sim pegar mais um desses hidrogênios e substituir. E se eu continuo tendo reagente, continuo na presença da luz, eu posso sim substituir mais um hidrogênio, Cl3, e aqui só por espaço, eu venho aqui para baixo, Cl4, ok? Cl4, se eu continuar tendo cloro. Então, isso aqui ocorreu uma polialogenação. Bom, o metano é simples. Todos os hidrogênios são iguais. De características, estão ligados ao mesmo carbono, né? Mas é bem tranquilo. Mas olha só o que pode acontecer com hidrocarbonetos de cadeias maiores. Você consegue entender que eu tenho vários hidrogênios que podem ser substituídos através da halogenação. Então aqui eu iria reagir mais cloro 2. E aí eu tenho várias possibilidades. Veja bem, poderia substituir um hidrogênio daqui, que é diferente, se for ver na cadeia carbônica, de um hidrogênio daqui, que é diferente de um hidrogênio daqui, que é diferente desse hidrogênio aqui. Agora, cuidado, esses dois hidrogênios são iguais. Essa rotação, ela gira, esse CH3 e esse, eles podem estar nas mesmas posições. Cuidado com isso, tá? Isso é igual a isso. Mas esse hidrogênio, esse têm características diferentes. E aí, olha os resultados que a gente tem. Se, por exemplo, eu substituir um desses hidrogênios, veja bem, eu tenho essa molécula com o cloro nessa posição. Claro que para todas essas moléculas, pessoal, é essa molécula mais cloro na presença de luz, formando, portanto, aqui mais HCl, mais HCl. Isso para todos, hein? Mais HCl, ok? Só que a gente deixa um pouquinho mais resumido para a gente explicar o que é mais importante. Se eu, por acaso, substituir
né? Esse hidrogênio aqui, se a rota fosse, né? Agora não, ele não quis pegar esse, mas quis pegar esse hidrogênio aqui, olha só. Tá ali. Tem outra molécula. Mas eu poderia ter substituído, eu poderia ter gerado essa molécula. Então, são as possibilidades. Poderia ser isso, poderia ser isso, poderia ser isso. E, por fim, se eu substituir um desses hidrogênios, poderia ser esse daqui. Ok? Então, veja bem, eu tenho 4 possibilidades de moléculas. Num meio reacional, muito provavelmente com a mistura de várias moléculas dessas, com várias moléculas de cloro, eu terei, sim, todos esses componentes. Só que existe um grauzinho de prioridade, ou seja, quando eu vou trabalhar com os radicais, eu gero um intermediário, né? Eu gero o radical cloro primeiro e eu gero um intermediário de reação. Esse intermediário ele também é um radical, só que ele é um radical daí no carbono. Se, por exemplo, foi tirado esse hidrogênio que está ligado a este carbono, que por sua vez é primário, vai ficar um radical aqui. Para esse segundo caso, o cloro vem e retira esse hidrogênio, ele vai formar temporariamente aqui, ó, um radicalzinho. E aí, os radicais, onde o hidrogênio estava ligado a um carbono terciário, são mais estáveis. Portanto, nós temos aqui, ó, um grau de prioridade, ou seja, sempre que a gente formar os produtos, os terciários, os radicais terciários são mais estáveis do que os primários e secundários, né, por sua vez, e os secundários são mais estáveis que os primários. O que isso significa? Que possivelmente, se você fosse fazer uma análise, no seu meio reacional você teria mais dessa substância, ou seja, onde o hidrogênio foi retirado de um carbono terciário. Isso aqui eu tenho maior rendimento, ou maior porcentagem. Já os primários, eles são menos estáveis, então a rota sintética provavelmente não vai querer passar por lá, já que ele tem uma opção melhor. Então, provavelmente esta substância menor e esta, que são primários, né? Veja que é primário, então aqui e aqui também é primário, são carbonos primários, então os radicais formados aqui são menos estáveis, então provavelmente a gente vai ter menos desses produtos, ok? E aqui nós temos um secundário, aqui um secundário. Então, por ordem, teoricamente, você teria maior quantidade desta substância, depois dessa, e por fim essas outras duas aqui, ok? Primário gera menos produto que secundário, que gera menos produto que terciário, ou seja, hidrogênios ligados a esses carbonos, ok? Para ver onde vai ser a substituição. Pessoal, então aqui só para recapitular um pouquinho, nós temos as reações de substituição. Essas reações de substituição podem ser radicalares, que é o caso da halogenação. Cuidado! Halogenação. Flúor, cloro, bromo e iodo. Flúor, ele reage muito vigorosamente, deve destruir a molécula. Iodo praticamente não reage. Então nós temos com cloro e bromo, só que cuidado, cloro 2 e bromo 2. Está aqui o nosso exemplo, né? Um metano reagindo com cloro, um Cl2, né? Virando um H3Cl mais HCl, um haleto orgânico com um ácido clorídrico. Beleza, isso aqui a gente acabou de ver. Agora, ainda dentro de reações de substituição, agora cuidado, não é radicalar, mas dentro de reações de substituição de alcanos, nós temos a nitração e a sulfonação. Pessoal, reações extremamente lentas, tá? Mas veja bem, existem mais essas duas dentro das reações de substituição, falando especificamente de alcanos. Essas outras reações nós vamos ver futuramente que também são empregadas em outras classes, tá? Ali nas reações de substituição aromática, a gente vai ver isso aí também, tá? Mas, vamos dar atenção agora para os alcanos. Veja bem, nitração e sulfonação. Gente, é fácil de lembrar. Nitração, eu vou reagir com ácido nítrico HNO3. Sulfonação, eu vou reagir com ácido sulfúrico H2SO4. E é isso. Olha lá, nitração,
ácido nítrico, mas olha que interessante o jeito que eu dispus para você o ácido nítrico, para ficar mais fácil o seu entendimento. Isso aqui nada mais é do que HNO3, concorda comigo? Tem o metano, um alcano, reagindo com o nosso ácido nítrico para formar o quê? Olha lá, CH3, estou falando de reação de substituição, vou substituir o hidrogênio por NO2. E essa hidroxila OH mais esse hidrogênio me gera uma molécula de água, H2O. Portanto, este hidrogênio com essa hidroxila me gerou isso aqui. Agora, o que foi substituído, portanto, o NO2 veio para cá. Ou seja, substituir esse hidrogênio por NO2, gerando então, saindo, olha lá, classes orgânicas, né? Um hidrocarboneto classificado como alcano, porque só tem ligações simples, reagindo com o ácido nítrico, através da reação de nitração, que é uma reação de substituição, formando um nitrocomposto, que é o nitrometano, e água, ok? Sulfonação. Sulfonação, eu faço uma reação de substituição usando ácido sulfúrico, né? Ácido sulfúrico, tá? H2SO4. Veja bem, metano reagindo com ácido sulfúrico. Veja, novamente eu coloquei de um jeitinho diferente para ficar mais fácil a visualização, mas nada mais é do que H2SO4. H2SO4, ok? Como que essa reação procede? Faço a substituição, formando CH3, SO3H, um grupo sulfônico, pode ser adicionado ao composto orgânico, mais água. Igualzinho ao exemplo anterior, este aqui com este aqui me gerou água. E a substituição daquele hidrogênio foi por esta parte aqui, né? Deixa eu colocar de verdinho também. Peguei a caneta aqui, foi substituído ali. Então, isso é uma reação de sulfonação, ok? A dica para reações de halogenação radicalar, só para a gente recapitular, lembra? Ultravioleta, não esqueça disso. Professor, aqui tem ultravioleta na sulfonação? Não. Professor, tem ultravioleta na nitração? Não. Na nitração tem ácido nítrico, na sulfonação tem ácido sulfúrico. E esses são os grupos, tome atenção, que são os grupos que substituem, ok? Pessoal, e para finalizar a aula de hoje, ainda falando de reações de substituição, nós vamos falar de reações de substituição nucleofílica. Reação de substituição nucleofílica, eu tenho que ter um nucleófilo. Olha lá, reação de substituição nucleofílica, ok? Que é só um parênteses, né? Ficou meio errado. Deixa eu tirar ele aqui. Nucleofílica ou nucleófila, tá? Nucleofílica ou nucleófila, ok? São os dois termos utilizados. Símbolo para essas reações, NU. Esses são os símbolos que vocês vão encontrar em livros, NU ou NU pequenininho, tá? Geralmente é esse daqui que você encontra lá, ok? E aí nós temos alguns exemplos. Vamos usar os exemplos de haletos orgânicos. Então, as reações nucleofílicas, elas têm vários exemplos, mas os mais conhecidos e os mais importantes são utilizando os haletos. Lembra que na reação anterior radicalar eu produzi esses haletos. Agora, se eu quiser pegar esses haletos e fazer mais uma alteração nessa molécula, eu posso. E aí nós estamos entrando dentro das reações de substituição nucleofílica, ok? Então, olha lá.
Vamos supor que eu tinha o metano, eu fiz a reação radicalar de halogenação com o bromo, e aí eu substituí o hidrogênio, e aí está aqui a molécula. Agora, olha só. Para ser uma reação de substituição nucleofílica, nucleofílico, o que é nucleofílica? É amigo do núcleo. Amigo do núcleo. Amigo de alguma coisa positiva. Então tem que ser algo negativo. Veja bem, pessoal. Se eu tirar esse Na+ aqui, ó, e esquecer que ele existe, você entende que eu tenho a hidroxila com 4 pares de elétrons, porque ele fica, portanto, negativo. Esse é o símbolo negativo, aqui é elétron, elétron e elétron. Se ele é negativo, ele não é amigo de alguma coisa positiva, ele não quer achar um centro positivo, é o que ocorre aqui. Portanto, ele vai substituir, esse daqui seria o teu centro positivo, mas ele faz com que o bromo seja um grupo abandonador, que saia e ele entre no lugar do bromo. Isso é uma reação de substituição nucleofílica. Eu tenho nucleófilo, que no meu caso é hidroxila, e você vai ter um grupo abandonador, que é o bromo, que vai ser substituído. Portanto, gerando CH3OH, veja que eu saí de um haleto orgânico e gerei um álcool, um metanol, mais NaBr. Ah, eu falei, esquece dele, ele sumiu, professor? Não, só quero que você veja a estrutura, que você tem uma hidroxila negativa aqui. Esse aqui é o nucleófilo, ok? E o lei de Lavoisier, né? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, né? Não posso sumir com átomos. Olha, ele está aqui, ele foi lá. Se eu contrair agora do Br-, né? O Na+, Br-, e está aqui o nosso álcool, ok? Veja, reação de substituição. 2 reagentes, 2 produtos. Vamos para um outro exemplo. Olha só o que está ligado, e aí começa a passar uma dica. Nucleófilo. Se você vê, por exemplo, um contraíon, um cátion, o que está ligado a esse cátion, por exemplo, ao sódio, vai ser o seu nucleófilo. Eu tenho aqui uma carguinha negativa, se eu tirar o nosso contraíon. Da mesma forma, tem 2, 4, 6 elétrons, 3 pares em volta dele, ele negativo. Esta estrutura é o meu nucleófilo. CH3, pares de elétrons, e ele tem a carga menos. Ele vai ser usado para substituir o bromo do meu haleto. O bromo, bom grupo abandonador, ele vai embora e esse aqui vai entrar no lugar e vai ser contrabalanceado com a carga positiva daqui. Então vamos lá. CH3, substituir OCH3, mais o Na continua ali, né? Não pode sumir. E o Br, contraíam, Na+, Br-, ok? Gera um salzinho ali, na verdade, né? Pessoal, olha só que interessante já com esses 2 exemplos. Eu tinha um haleto orgânico, reagi com um nucleófilo e formei um álcool. Haleto a gente já sabe produzir. Reação radicalar, né? Usando cloro e bromo, né? Os outros ali, a gente tem, dos halogênios ali, a gente não utiliza muito eles, né? Pelos motivos já explicados. Ó, então aqui nós temos um haleto. Olha o que eu gerei aqui. Um éter. Oxigênio entre átomos de carbono. Veja quantas possibilidades de reações eu posso ter já com reações de substituição. 2 reagentes, 2 produtos. E para finalizar a aula de hoje, mais 3 exemplos de reações de substituição nucleofílica ou nucleófila, tá? Você tem este nucleófilo,
você tem este nucleófilo e, opa, cuidado, este nucleófilo. Lembrando que a amônia tem um par de elétrons aqui. Apesar de ele não ter carga, ele sim pode atacar um centro positivo. Pode ser amigo do núcleo, né? Um nucleófilo, ok? Então presta atenção, vou fazer um asterisco nesse caso aqui, que não é um indicativo tão mais fácil quanto os que tem o sódio. Primeira reação ali, pessoal. Este nucleófilo vai substituir aquele bromo, ele vai entrar no lugar do bromo. E o bromo vai sair com carga negativa e o contraíon vai ser o sódio positivo que está aqui, ok? Vou fazer embaixo por espaço, né? A setinha é a mesma ali. Vou gerar CH3, o bromo saiu, entrou, portanto, o meu nucleófilo, e ele entra por aqui, por este carbono, né? O resto da molécula permanece inalterada, mais o meu solzinho, NaBr, né? Esse mais está ali, contraímos. Olha só que interessante, saio de um aleto orgânico, e produzo, veja bem, ligação tripla. Alcano, ligação simples, hidrocarboneto, ligação simples. Alceno, hidrocarboneto, ligação dupla, uma ligação dupla. E alcino, hidrocarboneto, composto apenas por hidrogênio e carbono, com uma ligação tripla. Então, eu tenho um alcino. Beleza? Próxima reação. Vou substituir o bromo, grupo abandonador, pelo meu nucleófilo. Está aqui. Nós temos, portanto, C. Continuação ali, né, gente? Vamos colocar uma setinha aqui, ó. É como se fosse ali, né? Continuação. Vocês no caderno podem colocar na mesma linha, tá? Só joguei aqui por espaço. CH3, bromo foi embora. Entrou o meu nucleófilo, CN, mais meu solzinho. O Na continua ali, positivo, e o meu Br negativo. Saí de um aleto, gerei uma nitrila. Dois reagentes, formando dois produtos. Reação de substituição. E por fim, nossa última reaçãozinha, amônia. Amônia. Esse aqui é o meu nucleófilo. Meu nucleófilo. Ele vai substituir o bromo. Aqui tem um detalhezinho e um cuidado que a gente vai ter que tomar. Formando CH3, amônia, NH. Olha lá, não seria o NH3? Sim. Mas como eu não estou colocando, neste momento dos nossos estudos, os intermediários de reação e o que pode acontecer no meio desse caminho, eu já vou deixar aqui, ó, 2. Porque um desses hidrogênios vai ser o contraíon do Br que vai sair. H mais Br menos, ok? Então presta atenção só nesse detalhezinho com a amônia, por isso que ele está com asterisco, hein? Então nós temos um aleto gerando uma amina. E veja só nesses exemplos da aula de hoje a quantidade de possibilidades de reações que podemos fazer para ter diversos produtos, diversas classes orgânicas. Tudo, se a gente for pensar, podendo sair dos hidrocarbonetos. Hidrocarboneto eu consigo fazer via radical livre a halogenação, colocar cloro e bromo. Esses aletos gerados podem ser usados em todas essas reações de substituição nucleofílica, né? E ainda lá, dentro dos alcanos, não esqueça da nitração e da sulfonação, que a gente também pode ter da substituição lá de hidrogênios primeiro, né? Ok? Era isso para a aula de hoje, pessoal.